Quando você constrói a dependência, muitas vezes emocional e afetiva, você não está no seu próprio eixo. Você não está em você. A frase que eu uso muito, sobretudo em algumas mentorias fechadas, é que a pessoa que ela vive dentro de uma dependência afetiva e emocional do outro é como se ela vivesse fora dela mesma. Então, se ela vive fora dela mesma, o que acontece é que ela não constrói aquela casa, ela não constrói a estrutura interna para quando chegar as tempestades, para ela poder chegar onde ela deseja, ela não sai do caminho dela, ela não sai do caminho interno. E muitas pessoas, elas vivem a dependência emocional e vivem a dependência afetiva e elas nem sabem que tem. Elas nem sabem que elas têm isso. O que, na verdade, elas sentem é que várias áreas da vida estão paradas. O que elas sentem são os sintomas do eu fraco. Por exemplo, como eu disse, uma angústia muito grande porque tenta avançar na vida e não consegue. Um medo, muitas vezes, de tomar decisões. Às vezes aparece uma oportunidade que ela é sua, ela é para você, e você tem o medo ali de entrar e tomar a decisão, porque você está sempre com aquela culpa de que você está desagradando alguém. E se você está com a culpa de que você está desagradando alguém, você então fica paralisado. Só que quando acaba, você também fica culpado porque você percebe que aquilo era para você. Então, junto da dependência emocional e afetiva, está a dificuldade de tomar decisões e o centro aqui, o medo de você ser reprovado. O medo de você ser reprovado. Como consequência, você tem dificuldade de dizer não. Percebe que é um ciclo, por isso que a gente trabalha isso aqui dentro dos sintomas também do eu fraco. Quando uma criança ela nasceu junto com a outra, quando os médicos perceberam que aquela criança, elas nasceram, eram gêmeos, mas eles nasceram colados um no outro. Os médicos foram fazer uma discussão para tentar resolver aquilo. Mas as duas crianças nasceram coladas uma na outra. E quando eles foram fazer aquela discussão, eles foram colocando várias coisas. Várias coisas eles foram colocando ali. E aí a pergunta que eles começaram a fazer é como que elas vão fazer quando uma tiver um desejo e a outra tiver outro desejo? Quando elas tiverem que começar a construir a própria história de vida. Quando elas tiverem que fazer as próprias escolhas. E quando elas tiverem que cada uma escolher caminhos diferentes. O que é que vai acontecer? Isso não será possível. Isso não será possível porque elas terão que conviver para o resto da vida. Elas terão que conviver com o resto da vida, uma junto da outra. Então, a capacidade que elas têm
de fazer as próprias escolhas já ficou comprometida desde o início. Aqueles médicos continuaram aprofundando a questão e eles chegaram à conclusão de que aquelas gêmeas siamesas, que o maior benefício de conseguir fazer aquela cirurgia e aquela cirurgia se transformar em uma cirurgia bem-sucedida era porque aquelas crianças, elas teriam a chance, se a cirurgia fosse bem-sucedida e se elas não tivessem que desde a infância já terem a vida delas, a decisão delas, a escolha delas comprometidas. Os médicos, eles se emocionaram porque eles perceberam que se conseguissem fazer uma cirurgia bem-sucedida, aquelas crianças teriam a possibilidade de verdade, serem livres. De verdade, fazer as escolhas sem estar presa uma na outra. E aí, quando eles terminaram a cirurgia, que foi bem sucedida, um dos médicos, ele chorou. Ele chorou porque, e na narrativa dele, ele se sentia participante com o Criador do universo de dar as condições para que uma pessoa, quando ela chegasse na fase adulta, ela pudesse ser ela mesma. Ela pudesse tomar as decisões e caminhar com as próprias pernas. Quando eu falo de dependência emocional e dependência afetiva, a gente está falando exatamente de uma experiência parecida com essa. Parecida por quê? Porque a raiz oculta da dependência emocional e da dependência afetiva que causa na pessoa essa angústia, que causa esse medo, que causa essa ansiedade, que causa essa dificuldade de tomar decisão, que causa esse medo constante de ser reprovado, que causa esse buraco vazio na alma, que vai gerar essa angústia, a necessidade de complementar o que falta do lado de fora. É parecido com essa experiência, porque ela também acontece, de certa forma, nesse período da infância, nesse período da adolescência, que você não recebeu o afeto que você deveria ter recebido.